Fala galera, tudo bem com vocês? Nicolas Matos na área, trazendo mais um vídeo. E hoje a gente vai falar como o medo, como você romper os medos da sua vida. Isso que pode estar travando a sua vida, tá? Então bora pro vídeo. Sem mais delongas, a gente precisa falar para vocês sobre os principais sentimentos que um ser humano tem. Os principais deles, segundo a psicanálise e a psicologia, diz o quê? Que tem 4 sentimentos principais, 4 emoções que norteiam toda a vida do ser humano. Medo, que ele é um sentimento humano onde que faz você ter mais cautela para fazer as coisas. Raiva, que faz com que você tenha mais agressividade ou precise lutar ou fugir, soltando cortisol e adrenalina no seu corpo para você poder ter essa questão de luta ou fuga. Isso nos ajuda e nos ajudou durante milhares de anos. A alegria, que também envolve dopamina, serotonina, que são os hormônios de satisfação. E tristeza, eu acho que eu já falei. Tristeza? Não falei tristeza. Que também vem muito com cortisol. E tristeza vem acho que é noradrenalina, salvo engano. Faz com que regule os outros hormônios. Também é importante você ter tristeza em alguns casos, tá? Mas antes disso a gente precisa saber também sobre que essas são percepções que a gente tem da realidade através dos sentimentos. Porque se a gente não tem esses sentimentos, a gente não ia ter uma percepção tão clara daquilo que está acontecendo, porque o cérebro, quando é dado o estímulo para ele, ele não consegue perceber muitas vezes o que é real, o que ele está criando, que a gente cria mais de 10 mil, mais de 40 mil pensamentos todos os dias. Então, muitas das vezes ele acaba confundindo o que foi um pensamento ou se foi uma percepção da realidade que tem. Então, atrelado a esse sentimento, acontece um fenômeno maravilhoso, um fenômeno chamado RAM, que ele registra no seu cérebro todas as informações atrelado àquele sentimento. Esse efeito RAM faz com que você tenha uma melhor percepção e você grave aquela informação. Então, tudo aquilo que tem um forte sentimento, o seu cérebro grava. E também ele grava algumas coisas sem tanto sentimento, mas com a percepção do sentimento. Por isso que muitas vezes quando a pessoa passa por um trauma, um processo pós-traumático, é um pouco complicado de a pessoa estar resolvendo, porque ela precisa ressignificar, atrelar os sentimentos certos para essa nova percepção que ela está tendo. Porque se ela não colocar esses sentimentos certos, esses sentimentos corretos, muitas das vezes o que vai acontecer? Vai ter uma percepção errada daquele fato. Então, uma percepção errada daquele fato vai acontecer com que o efeito RAM grave e a pessoa tenha os bloqueios emocionais, que nada mais é aquilo que te trava, que o bloqueio onde está no seu pé está na sua mente, está na sua boca. Como assim? Essa analogia. Porque está na sua boca, porque você muitas vezes não consegue liberar o perdão. O perdão é o ato perfeito de doação. Se você consegue fazer isso, se você consegue perdoar, acontece com que você libera esses sentimentos, e você liberando esses sentimentos, você consegue ter uma vida melhor, uma vida mais próspera e liberada. Eu não estou falando para você, dependendo do que aconteceu na sua vida, você continuar com o agressor, com a agressora, convivendo, mas de você liberar para você esse perdão, essa energia, para você poder ter uma vida realmente próspera, uma vida realmente abundante, uma vida que realmente vale a pena. Porque você ficar travando esse sentimento mais de 10 mil horas, mais de 50 mil horas, mais de 1 milhão de horas, esse fato que aconteceu, isso vai estar prejudicando você. E um conselho que a Bíblia nos dá é o que? De tudo que se deve guardar, guarde seu coração,
porque provém todas as fontes de vida. Se provém todas as fontes de vida, se provém todas as energias, porque você não está cuidando do seu coração direito. Porque você está deixando. Perdão. Porque você está deixando as coisas ruins te acometerem. Porque você está deixando com que o que os outros fazem com você te influencie, sendo que você. O que te influencia é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Para você ter uma vida abundante, você precisa deixar de ser qualquer um. Aí você vai ter uma vida abundante, uma vida que realmente vale a pena. Uma vida realmente de prosperidade, uma vida que realmente você tenha orgulho de dizer, caraca, eu vivi minha vida e minha vida valeu muito a pena. E se você está sentindo que você precisa mudar, que você precisa romper, eu posso te ajudar. Deixa aqui nos comentários se você assistiu o vídeo todo, rompimento. Aí eu vou saber que você assistiu o vídeo todo e também você pode comentar também o que você quiser para estar ajudando aqui no canal. Falou? Então, bora pro vídeo. Com isso, você aprendendo a romper, aprendendo a correr atrás daquela vida que você realmente deseja, você vai ter uma vida abundante. Então, como a gente falou do perdão, falamos de alguns sentimentos base do ser humano, na percepção do ser humano, a gente agora vai passar algumas estratégias de como você pode estar rompendo o medo. O medo que nos trouxe até aqui, muitas vezes o medo de ser atacado por outros animais, outros predadores e até mesmo de outras pessoas, acabou com que a gente se tornasse mais cautelosos e também criar novas tecnologias. Com isso, o que a gente fez, galera? Muitas vezes no nosso dia a dia a gente não precisa realmente enfrentar uma pessoa que realmente está trazendo perigo para a gente. Mas se tiver, você deve analisar. Pô, se eu fizer isso, tá afligindo a minha vida? Aí você vai ver, caraca, tem perigo de morte. Vale a pena eu lutar? Vale a pena. Então, o que você faz? Fez isso nesse protocolo. Se você puder fazer de forma mecânica no começo, para depois você fazer de forma automática na sua vida, vai ficar bem melhor, vai ser bem legal. Por exemplo, se você colocar o que me dá medo, aí você vai escrever por que isso me dá medo, o que esse medo me leva a fazer, como enfrentar esse medo. Vou enfrentar o medo dessa maneira. Você fazendo um protocolo assim, você vai ter uma vida mais... Você vai conseguir enfrentar esse medo. E faça quantas vezes você precisar fazer um protocolozinho. Eu não aprendi isso sozinho. Eu aprendi também fazendo protocolos, fazendo mentorias. Então agora, o que eu te passei agora só foi uma pequena dica do que você pode fazer. Se você tiver o nosso acompanhamento, você realmente isso fizer sentido para você, aí sim, aí vocês vão ter um acompanhamento que vocês podem estar rompendo. Mas vocês fazendo já esse protocolo, vocês entendendo como funciona, vocês vão ter uma vida abundante, uma vida melhor, porque vocês vão entender como esse medo, como enfrentar esse medo que vocês estão passando. E também eu vou dizer, pedir ajuda, gente. Sempre que possível, peçam ajuda. Pedir ajuda não é errado, mas ficar passando aperto e não pedir ajuda por orgulho, isso que te aflige, entendeu? Se precisar, peça ajuda. Estamos aqui também para ajudar. Estamos para ajudar uns aos outros. Agora, a gente falando de um medo também, tem uma dica que me ajudou muito. Muitas vezes eu tinha medo de conversar com as outras pessoas. Aí o que eu fazia? Eu vi uma dica assim na internet e eu falei assim, caraca, eu tenho que fazer também, né? Eu fui ver, ia sentar, ver uma pessoa
Não, ó, gente, então muito cuidado com isso que vocês podem estar quecando a vida de vocês. É, o que acontece? Tinha um banco vazio no ônibus e com uma pessoa. Aí eu ia conversar com essa pessoa, mas era um estranho. E muitas vezes eu tinha que quebrar o gelo ali. E essa dica me ajudou, eu fiz várias amizades, mas também vocês têm que tomar cuidado, que muitas vezes pode ser que a pessoa esteja mal intencionada do outro lado. Às vezes você não sabe. Mas eu, consequente, fui lá e fiz essa regra dos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Fui lá e depois que quiser rolar. Enquanto tá vivo. Você pulou, agora tem que desenrolar. Aí eu tentava isso e ia conversando com as pessoas até quebrar esse medo que eu tinha. Mas aí quando a gente vê que a gente estava um pouco equivocado, né? Mas é engraçado, né? Como as coisas acontecem. Mas isso me ajudou bastante a enfrentar esse medo. A questão também de liberar o perdão me ajudou muito a enfrentar alguns medos e alguns traumas que eu já tive. E isso vai fazer com que você acesse uma nova frequência. Você, novos lugares, novas experiências, novas conquistas, novos aprendizados, vai fazer com que você eleve seu nível de consciência. Você elevando seu nível de consciência quer dizer o quê? Que você vai estar aumentando sua frequência, vai subir, aumentando sua frequência, você vai conseguir enfrentar esse problema que você está tendo. Que a gente vivendo nesse tempo que a gente está no eterno dia, você conseguindo elevar sua frequência, você consegue ver novas possibilidades. Vendo novas possibilidades, você consegue enfrentar essas adversidades que acontecem com você. Você conseguindo enfrentar, você consegue resolver o problema que você está passando, o problema que você está enfrentando, tá? Isso é uma dica não só para o medo, mas também para os outros sentimentos. Por exemplo, a raiva tem uma brecha de 1 minuto e meio para você poder pensar no que você vai fazer quando estiver antes de chegar no ápice da raiva. Segundo a doutora Ana Beatriz, quando ela chegou a comentar em um podcast, depois vocês vão lá e pesquisam também para vocês saberem mais a fundo sobre isso, mas tem uma brecha que o cérebro deixa e você consegue antecipar antes de você estourar, antes de explodir. Então, até pra raiva tem jeito. Então, a gente precisa perder as desculpas, aumentar as desculpas também, né, no sentido de pedir perdão muitas das vezes, mas tomar a responsabilidade da nossa vida, que a gente pode sim quebrar os ciclos, quebrar os padrões, para que a gente possa ter uma vida que realmente vale a pena, para a gente não estar ficando repetindo os erros que os nossos pais erraram, mas entender que eles fizeram o melhor deles. Eles são vítimas de outras vítimas, mas eles aprenderam com o melhor que eles tinham, fizeram o melhor que eles podiam fazer. E você entendendo que você pode fazer diferente, você pode estar assumindo a gênese da sua vida, você pode estar fazendo aquilo com que você deseja no seu coração, de estar melhorando de vida e a vida de toda a sua família. Aí sim você vai entender o verdadeiro propósito de você estar aumentando a sua frequência e rompendo não só com os medos, mas todos os sentimentos que te atrelam e te travam, esses bloqueios que ocorrem na sua vida. Você entendendo isso, de como você pode estar enfrentando isso, botando pra ferver mesmo, botando pra pocar, fazendo realmente que vale a pena, fazendo que, correndo atrás de aquilo que vale a pena, daquilo que é digno, daquilo que é honroso, fazendo com que aquilo que você tinha medo, que você tinha insegurança, vai com medo mesmo. Se é algo valoroso, que vale a pena, que não vai afligir a vida de outras pessoas, mas sim vai mudar a sua vida. E as outras pessoas vão melhorar com
a solução que você está criando, vai lá e faz. Não tenha medo. E você vai dar tudo certo. Tá bom? Então, se fez sentido para vocês esse vídeo, peço para vocês curtirem, compartilhar esse vídeo, essa mensagem. Também eu quero agradecer também vocês terem assistido até aqui, porque sem vocês esse canal não faria sentido. E espero ter ajudado vocês de como vocês romperem os ciclos, de como vocês estarem rompendo o medo. Tá legal? E também queria pedir também para vocês, aqui tem um curso de inglês na qual vocês podem estar melhorando a vida de vocês, como vocês podem estarem desenvolvendo, destravando o inglês de vocês. Aí, se fizer sentido para vocês, o link está na descrição, falou? Então, sem mais delongas, muito obrigado e até a próxima. Como romper com o medo que trava a vida de vocês.